Existe algo novo na televisão e não veio lá de fora. Ao contrário, veio de dentro, do coração da nossa vontade de fazer TV tão bem quanto as nossas melhores emissoras. Nós somos produtores independentes de televisão, associados há 15 anos em todo o Brasil. Somos 440 empresas em parceria com canais, programadoras, operadoras, emissoras, distribuidoras, o mercado brasileiro de conteúdo audiovisual. A BPI TV convida você a fazer um breve passeio pelo nosso mundo. Saiba o que fazemos para organizar esse mercado vibrante, que era a nossa meta e hoje é a nossa conquista. Conheça o Rio Content Market, o evento que criamos e que hoje é o maior da América Latina em seu gênero. Entenda os problemas que enfrentamos e os projetos que nós temos. Sintonize na produção brasileira de conteúdo. É para você que o nosso trabalho existe. Há 4 anos a gente realiza o Rio Content Market, que foi a forma da gente apresentar uma contrapartida para esse mercado internacional onde a gente está presente de maneira significativa, trazendo os principais players internacionais para cá, para a cena brasileira. Naquela ocasião, quando o Marco me convidou para fazer o Rio Content Market, o que eu vi? Eu vi um mercado completamente em revolução, um mercado em evolução e sem conversar um com os outros. Eu fazia visita às TVs abertas, que elas tinham o mundo inteiro delas, as TVs por assinatura, os conglomerados de internet, de telefonia, e eu vi esse mundo, os produtores. E o que o Rio Content Market tentou fazer, eu acho, como estrutura, como teia, foi tentar estabelecer essas pontes entre esses diferentes mundos. Então, por isso que eu acho que o Rio Content Market é palco de um grande movimento que está acontecendo no próprio mercado audiovisual. Seja muito bem-vindo, essa aqui é uma casa de muito respeito. Satisfação, Terezinha. É um prazer conhecer seu Pinto. O evento ele tem 2 funções, né? Tem uma função de informação, capacitação do produtor, né? Que é fundamental. Então você tem painéis maravilhosos, tem debates que são muito interessantes, mas ele tem uma função também de negócios, né? O lugar onde você encontra todas as televisões aqui do Brasil, grande parte das televisões do mundo, da América Latina. Então ele é um ambiente muito propício para você fechar negócio. É um espaço de troca, é um espaço de debate, é um espaço de aprendizado. É uma realidade não só no calendário brasileiro, mas no calendário latino-americano, né? É hoje o maior evento com as características, né, de reunir produtores, canais de televisão. O Rio Content já se tornou calendário obrigatório, não pela presença das empresas em si, dos produtores independentes estarem presentes, e não só pelo network, mas também pela possibilidade de crescer o mercado em novas frentes. O que está acontecendo eu vou descobrir. Esse ambiente aqui dá a medida exata do quanto é importante a gente estar trocando, a gente está vendendo, a gente está discutindo sobre este mercado, um mercado que está aí em ebulição e que precisa cada vez mais de iniciativas como essa. Eu não vejo como não ser o parceiro de um evento desse, com esse porte, que desde o primeiro ano já se mostrou consistente. É um espaço super importante de encontro com o mercado de produtores independentes. Então eu acho assim, fundamental e eu não vejo a possibilidade de não estar nisso, né? Há 10 anos atrás, não se falar em produção independente de televisão era abstrato ou era uma bandeira política. Não era uma. Hoje nós vemos que é uma realidade com agentes do mundo inteiro vindo ao Brasil e ao Rio de Janeiro para buscar parcerias e negócios. Por mais que a gente tenha tantos desafios nessa nossa profissão, nesse nosso mercado, que ainda não é muito grande aqui no Brasil, a gente consegue dividir, né, os desafios e compartilhar as vitórias. Então eu acredito que a principal contribuição do Rio Content para todo mundo que está aqui é essa contribuição motivacional mesmo para continuar lutando. Eu sinto que nos últimos anos tem uma profusão de notícias que não havia antigamente. Isso é um reflexo desse mercado que está fervilhando. Esse momento é fabuloso,
não só pelo business, digamos, audiovisual, mas também pelo crescimento do país como um todo e um foco e um interesse pelo que é Brasil, para aprender mais sobre o Brasil e como pode interagir com o país e o povo brasileiro. Nós temos uma produção de qualidade, diversificada, produzindo em diversos estados do país. Temos técnicos, artistas, criadores mobilizados nesse processo. Portanto, nós temos um cenário que é bastante positivo para o desenvolvimento do nosso mercado audiovisual. E como resultado, nós temos mais empregos, nós temos mais renda, nós temos mais tributos sendo gerados, ou seja, nós passamos a ter uma economia que vive um ciclo virtuoso. Não é mais apenas o produtor em busca de um espaço. Agora é o próprio mercado, são as próprias televisões, é o próprio conjunto da cadeia produtiva que passa a enxergar no produto nacional algo de valor. Que eu sou de outro planeta, eles fazem graça quando eu faço careta. O jeito de dançar, eu não vejo sentido. Sem conexão, eu não sei como é que eu vivo. Eu acho que esse momento foi propiciado por 3 fatores. Um, realmente, pela Lei 12.485, que definiu as cotas de produção nacional na TV por assinatura. Junto com isso, um crescimento absurdo, enorme, da base de assinantes nos últimos 5 anos da TV por assinatura. E, além disso, um momento de tecnologia e que as redes 3G e 4G ajudaram muito, que disponibilizaram mais telas. Eu comparo um pouco com a lei da obrigatoriedade de música brasileira, execução nas rádios, porque na década de 70 só tocava discoteca americana nas rádios FM. E aí surgiu a obrigatoriedade e também alguns incentivos fiscais para a gravação de fonogramas brasileiros. E hoje você vê que a música brasileira é hegemônica e é exportada e gera royalties. E a gente sente muito orgulho disso, não é verdade? E nos poetas da minha estação, primeira, não sei. Com a Lei 12.485, né? Na verdade, você ampliou ainda mais essa necessidade de profissionalização do mercado, com o relacionamento com as programadoras, o relacionamento com as empacotadoras. No primeiro momento ficou todo mundo meio apavorado, tem que confessar, mas depois que a gente começou a conversar com as produtoras, ver o que o mercado estava produzindo, a lei foi muito promissora nesse sentido, assim. Nilba, por definição, atalho é um caminho mais curto. Para, Albert! Você sabe muito bem que a lua ervilha se modifica cada dia. Tá todo mundo produzindo, tá todo mundo trabalhando, tem mais canal para ver, os canais estão sendo vistos, entraram nas grandes operadoras. Quase dá para dizer que se não tivesse cota, não ia fazer diferença mais. Tão rápido o sucesso disso, né? Ou seja, precisou criar o mercado à força, porque por conta própria não geraria, meio que pela inércia dos canais programadores, de ficar exibindo já o que vinha de fora, meio padronizado. Na hora que eles se viram obrigados, por uma determinação legal, de abrir espaço, deu certo, anda por conta própria. É maldito! Tá só começando. Desgraçado, maldito! A BPI-TV foi crucial na aprovação da 12.485. A partir do momento que o setor passa a ser lucrativo e as produtoras passam a ganhar dinheiro, elas contribuem com os impostos que elas ganham, mas também estrutura a indústria, né? Então, essa é um diferencial muito grande entre associações que têm capacidade de se articular, tanto politicamente como no mercado, e com relação e outras que às vezes não têm a estrutura correta para poder atingir suas metas, tá? Para quem começou uma associação com 30 associados e hoje nós temos 400 e quase 450, realmente é para se notar. Nós somos um cardume, nós não somos mais um peixinho.
O novo momento do audiovisual brasileiro abriu um diálogo intenso entre os produtores e os canais de TV. Um diálogo inédito para muita gente, porque a TV não se relacionava muito com a produção independente. Ela produzia seus próprios programas ou comprava no exterior, o que está mudando rapidamente. Há muito a celebrar no avanço da relação entre produtores e canais de TV, mas há também muitos desafios a superar. O produtor independente tem que saber criar para os canais de televisão, enfim, não perder de vista que a gente está dentro de uma indústria e uma indústria tem que ter casos de sucesso, de ter público. A primeira coisa é entender o seu cliente, né? Tanto o canal quanto o relacionamento que ele tem com aquela audiência, entender mesmo a necessidade, propor solução, né? Os canais são as prateleiras, assim, eu brinco que é muito assim, é o corredor do supermercado. O assinante tem um mercado inteiro. Se ele vai escolher aquele corredor e parar para pegar o seu produto, ele tem que estar bem colocado. Então, esse é o foco que eu teria se fosse produtor independente para o canal. A televisão funciona como Ibope, índice de audiência. Então, ele vai, num primeiro momento, buscar o conteúdo, mas num segundo momento ele vai definir qual é a qualidade ou o conteúdo desse conteúdo que ele quer. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in... Ele tem uma demanda de prazo muito forte, uma demanda de qualidade muito forte. Então, o produtor ele tem que estar cada vez mais capacitado ou treinado para entregar essas principais necessidades do canal de televisão. A gente sempre mira na audiência final. O meu público não é o canal, o meu público não são os meus pares, não sou eu mesmo. Então a gente trabalha muito orientado nesse norte. Mas os canais ficam ali num círculo vicioso, é só aquela, e não dão chance para as pequenas. A alegação deles é que as pequenas não correspondem, não entregam um produto final bom, por isso não tem espaço no canal. A alegação das produtoras pequenas é que os canais não dão chance, nem olham os projetos. Nós não vamos imaginar que se possa fazer coisas hoje com menos qualidade do que se tem nas televisões abertas, na TV Globo. O cabo tem que ser um local onde produto de qualidade está presente. Que a diferença entre o que uma operadora hoje paga para um canal internacional e um canal independente, né, uma programadora independente, como é o nosso caso, que não seja uma diferença astronômica. Eles têm todo o mérito de receber o que eles recebem, a gente só não quer que essa diferença seja tão absurda, porque senão eu não vou conseguir entregar a qualidade que esses canais entregam. A produção independente ela tem crescido muito em questão de conteúdo. Meu primeiro ano aqui foi muito difícil identificar bons conteúdos para trazer para a TV Record. Nesse último Rio Content Market eu consegui identificar muitos projetos interessantes com conteúdo muito mais bem desenvolvido. A produção independente, ela não é para ser contratada apenas, ela é uma parceira que vem trazendo recursos também para diversos canais que o tempo todo buscam também, né? Quanto mais se firmarem alianças e parcerias e produções dos canais de TV aberta no Brasil com produtores independentes, mais vai ficar claro para a população que todo mundo tem a ganhar com isso. Não muito longe do Rio de Janeiro, uma das últimas faixas de Mata Atlântica sobrevive milagrosamente. Ela é o lar de um pequeno primata com uma juba vermelha, que lhe dá o nome, mico-leão dourado. Hoje o problema não é tanto a demanda por produção e por serviços do audiovisual, é mais, eu diria, ao mesmo tempo, a oferta de serviços, que são técnicos, equipamentos, locações, estúdios, material, consumíveis, entre aspas, para a produção. Isso é um desafio. E, na minha visão, outro desafio é ter mecanismos de financiamento que sejam ágeis o suficiente para acompanhar o ritmo de produção da televisão. Todo o processo de avaliação de projetos e tudo até a chegada, até o momento da liberação de recursos, assim, ela ainda está descasada com o ritmo de produção
principalmente para a TV. Você viver de conteúdo, né? Tendo essa demora e essa incerteza que são os editais, primeiro que você se aplica e não sabe se vai ganhar. Tem outras pessoas concorrendo. E também não tem, nem sempre existe uma sistemática de que os prazos sejam cumpridos. A gente vive num país onde o financiamento público ainda é muito presente, então você precisa um pouco desse conhecimento da parte legal do audiovisual. A gente está agora passando pela Corrida do Ouro. E o que a gente tem é muitos bons escritores, a gente tem bons roteiristas, mas a demanda que está vindo obriga todos nós, não só roteiristas, produtores, diretores, a cadeia inteira, a elevar o jogo. A gente já atingiu um patamar técnico em termos de fotografia, montagem, trilha sonora, que não deve nada, direção, que não deve nada ao que se produz lá fora. Mas em termos de ideias, de roteiros, eu acho que ainda estamos engatinhando um pouco. Uma ideia é só o início. Um filme bom tem milhares de ideias. Então tem que ter equipe, a equipe que faz as suas ideias. Então não é a tua ideia que é tão genial também. Agora, às vezes a gente tem excelentes ideias inviáveis, por exemplo. É um orçamento que vai dizer se ela é inviável ou não. É um planejamento que o canal pode se interessar, mas você fala isso daqui só fica pronto daqui a 1 ano e meio. Isso é cronograma, planejamento. Ah, não, mas me interessaria agora para agosto. Não, não dá para agosto. Então essas outras coisas colaboram para isso. Eu acho que toda lei nova que surge, todos os atores, todos os players precisam se inteirar, né, e buscar os caminhos mais rápidos, né, e mais eficientes para se produzir e para botar no ar. O talento é o ponto de partida, mas depois disso, nossa, tem um caminho enorme de formação, de capacitação, de entendimento e de um mercado que tem que ser capaz de ser correto e generoso no sentido de poder fazer com que essas empresas produzam para o país. Buscador, o Timóteo me mandou uma passagem. Que bom, Gabi. Você deve estar muito feliz. Ser empresário é difícil, né? Não é só... Infelizmente, no nosso mercado não é só ter uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, né? Uma produtora audiovisual cada vez mais tem que ser uma empresa, e eu acho que é parte minha como sócio administrador, como sócio diretor da produtora, me especializar numa função para a qual eu não me preparei na faculdade, como fazendo cinema, mas que eu vejo cada vez mais necessária no dia a dia, que é a de fazer gestão de pessoas, fazer gestão de processos. Haviam questões tributárias, haviam questões contratuais, haviam questões hoje no audiovisual muito fortes, regulatórias. Então o nível de consciência desenvolveu absurdamente. Antes você tinha produtoras que faziam de tudo. Hoje, cada vez mais, você tem produtoras vocacionadas, que por conta da sua própria experiência, já estão mais, vamos dizer, vocacionadas para atender o público infantil, ou documentários, ou reality shows, ou o que seja. Isso, para mim, é um sintoma da profissionalização do mercado, né? Eu não vou fugir, desaparecer, tenho algo a te dizer. Chamo, então te procurar. Abra suas portas para deixá-lo entrar. Neste mundo cheio de telas, surge a toda hora uma nova forma de assistir um vídeo, um filme, um programa de televisão. Aquela cena clássica da família reunida em frente ao único aparelho de TV da casa ficou no passado. Agora é o tempo da televisão além da televisão. Tablets, computadores e celulares são as novas janelas de exibição, e os produtores têm de estar preparados para atender essa nova demanda dos consumidores. Estejam eles onde estiverem, porque ainda temos muito a fazer no Brasil para que a produção audiovisual tenha a cara e o sotaque de todas as partes do país. As novas mídias estão para a televisão, assim como a televisão já esteve para o cinema.
Ou seja, um vai engolir o outro, um não vai anular o outro. Pelo contrário, são complementares, né? A TV, como a gente chama, ela não existe mais. Ela é uma plataforma que você pode assistir em qualquer outro dispositivo. Você pode assistir no seu computador, você pode assistir no seu celular, você pode assistir numa holografia, você pode assistir de uma realidade aumentada por cima de uma página, por cima de um suporte, você pode ver em 3D. Então não é muito a TV. Now you have TV in association with website, with social media and so on. The programs per se, like series or news or things like this will last very long. It will not disappear. E eu acho que hoje em dia a gente parte do pressuposto que uma boa história, um bom conceito, não é só um produto audiovisual, mas ele é transmídia. Então ele pode ser um game, ele pode ser um produto físico, um brinquedo, ele pode ser uma série de televisão e cada vez mais a gente tem visto modelos alternativos. Pensar num modelo de negócio criativo é olhar para o seu produto na forma final dele, não só na forma inicial. É olhar para ele dentro de uma TV conectada, é olhar para ele dentro de um celular, é pensar ele na cabeça do usuário. E muitas vezes o ganho não está inicialmente na produção, e sim na exploração desse direito. Então, para mim, eu acho, produza, divulgue, coloque nas plataformas e ganhe com isso. Cada vez mais a gente está buscando essa convergência das plataformas no intuito de oferecer uma programação de conteúdos interdisciplinares. I think it's definitely changed a lot about the way people watch television and giving people more options in the way that they watch television has allowed for shows like our show or Breaking Bad to find audiences that may have been difficult for them to find 10, 15 years ago when things aired once and then you had to wait for them to be on DVD. Transmídia não é só você pegar uma marca de um filme que já foi exibido e deu certo e replicar num game. Transmídia precisa ser pensado desde do início para que você comece a narrativa em uma das mídias e ela se expanda para outras de um jeito inteligente. É importante que você pensar que hoje a comunicação é muito mais na nuvem do que para a plataforma. Você não tem que criar uma comunicação ou um produto para a televisão, para o celular, para o tablet. Você deve criar uma comunicação que gere uma nova experiência. Você loca essa nova experiência na nuvem. E sou eu, consumidor final ou fã do produto, que vou decidir aonde eu quero ver isso. E quando eu quero ver isso e como eu quero ver isso. Junto com a multiplicação de telas, né, que não param de se multiplicar no Brasil nos últimos 10 anos, uma multiplicação gigantesca de telas. Veio também uma multiplicação do conteúdo, que está cada vez mais necessário. O conteúdo é uma coisa muito preciosa hoje em dia. Opa, tudo bem? Você quer alguma ajuda? Tá procurando alguma coisa? Quer alguma ajuda? Tô procurando o meu nome na latinha. Ah, legal. Qual é o seu nome? É Kellen. Kellen? Depois de tanto tempo que você trabalha com TV, ou qualquer tempo que você trabalha com TV, você já entende quais são as limitações, as barreiras e o que você pode ou você não pode fazer lá. Hoje temos criadores que fazem diversos tipos de conteúdo e temos histórias incríveis de pessoas que tinham paixão por criar conteúdo, mas não tinham um espaço ainda. E o YouTube hoje, com 1 bilhão de usuários, né, por mês, facilita a distribuição desse conteúdo para qualquer pessoa, em qualquer lugar. A série, o conteúdo, a sketch, o que quer que seja que ele está produzindo, vai estar direto com o fã. Então é um lugar de engajamento, é um lugar de criar marca, e esse contato, essa relação, tem um valor econômico. Antes não existia nada de YouTube, Vimeo, Facebook, Netflix. Hoje em dia eles estão lá presentes. E como a gente nasceu mais ou menos junto, é uma coisa também, acho que até geracional, assim, uma galera que já está em contato com você e tal, e precisa de produtores de conteúdos que já tem essa vivência, digamos assim, a gente fala esse rolê para entender até em termos de precificação do serviço de produção. Está muito mais difícil,
Você reter um jovem hoje na frente de uma televisão, de uma tela, mas quando você retém a força e a capacidade de expandir esse conteúdo é muito maior, porque hoje em dia as redes sociais são os maiores divulgadores de conteúdo. Então, quando se atinge com uma coisa forte, o barulho é muito maior também. Primeiro quebra aqui, se tiver bom, a gente coloca na vasilha. Tá, você não tinha um lugar maior pra eu quebrar o ovo, não, velho? Esse tipo de conteúdo, às vezes, acaba sendo mais complicado de encontrar do que parece. E uma das alternativas que a gente conseguiu ao longo do tempo, na busca por esse tipo de conteúdo, e foi justamente ir para a internet, ir para o YouTube, que é uma plataforma que hoje não pode ser mais ignorada, onde a gente acabou encontrando bons exemplos de conteúdo de qualidade, não só na maneira estética com que ele é apresentado, mas também de conteúdo em si. Oi pessoal, o Backstage do Plantão do TAS começa agora. Tem uma diferença essa geração. Pela primeira vez, é uma geração que a gente consegue ouvir. Se eu puder dar alguma direção, alguma sugestão, nós temos agora que ouvir as pessoas. Quem trabalha com comunicação vive tempos preciosos assim. E a gente tem que aprender a conversar com eles. Eu vejo muito sentido e campo também para se desenvolver regionalmente a questão da produção independente local. O mercado audiovisual se centralizou muito no eixo Rio-São Paulo, tá? Eu acho que essa abertura se vem se dando de 2 a 4 anos para cá, tá? Então, você quase tem poucas produções audiovisuais de ficção no Centro-Oeste. Hoje o processo na Amazônia ele está engatinhando mais, né? Continua engatinhando, mas essas oportunidades de encontro, de conhecimento, como o Rio Content Marketing, para nós é fundamental. Se a gente considerar que hoje em dia a maioria dos canais está assim concentrada no eixo, isso determina muito do que vai ser produzido, né? Seja por proximidade, seja por relação mesmo com os canais. Porém, agora, com a nova regra do fundo setorial, os canais locais ganharam mais importância e mais flexibilidade na negociação das licenças, o que facilita a atuação do produtor local. O importante, na verdade, muitas vezes é ficar na sua região e fazer com que aquele produto que você cria e desenvolve lá tenha uma possibilidade de ser no mínimo nacional, com possibilidade até de ser internacional. A regionalização faz parte da missão que nós temos de colaborar para que o país, com toda a sua diversidade regional, ele tenha condições de expressar a sua diversidade na amplitude nacional e também no exterior. O desenvolvimento regional ele só vai funcionar se cada estado tiver uma estratégia diferente. Se todo mundo fizer a mesma coisa, sem uma especialização em um certo tipo de gênero de produto ou de serviço, eu não vejo como isso pode funcionar, porque o desenvolvimento regional ele tem que ser baseado em vantagens competitivas locais. É um setor difícil de você capilarizar por um território tão grande, mas eu acho que não só a Ancine tem essa obrigação por representar o país como um todo, mas isso tem se demonstrado em políticas indutoras. Nós temos mais do que projetos, nós temos uma política toda voltada agora para a regionalização. Esse é um ano que tanto a Agência Nacional de Cinema quanto a SAV vão oferecer ao mercado um conjunto de editais bastante substantivo, né? Trabalhando com diferentes formatos de obra seriada no campo da ficção, na animação, no próprio documentário, no próprio reality show, quer dizer, são diferentes formatos que passam a ser incorporados nas políticas públicas direcionados aos polos regionais.
As coisas estão muito animadas no audiovisual brasileiro, você já percebeu. Mas nada vai tão bem quanto o setor de animação, que está fazendo os produtos mais desejados pelo mercado e é a ponta de lança da nossa expansão internacional. Os desenhos animados brasileiros estão finalmente ocupando as nossas próprias telas e conquistam novos espaços no mercado internacional. Estão consolidando uma reputação de alta qualidade técnica, originalidade nos temas e muita criatividade. Quem comigo vai ver? Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão. É o meu amigãozão. Bom, a animação tem algumas vantagens muito grandes e algumas desvantagens. A vantagem da animação é que ela tem o que a gente chama de uma cauda longa. A animação viaja, a animação cria uma propriedade intelectual que vive mais. Ela vende bem no mercado internacional, porque você pode trocar a voz e vender ela internacionalmente. Yeah, wish for those. Go on, wish. I wish to find my special crayons. Ela vende para crianças, então ela licencia bem e são produções que o mercado normalmente já trabalha com coproduções internacionais. Uma das grandes desvantagens da animação é que ela é lenta e ela é cara. Você tem que gerenciar muitos talentos, porque é uma coisa de mão de obra intensiva. A tecnologia entra no final do processo, mas tudo antes é braçal. Então, depende muito de mão de obra. Isso requer um desenvolvimento dessa mão de obra para o nosso mercado. Conheço muita gente que tinha produtora bem grande de publicidade e começou a ver no mercado de animação uma coisa que não tinha mais lá, que era o frescor e a possibilidade de você ganhar um retorno no futuro, que a publicidade não tem, que a televisão até tem muito pouco. Que é você fazer um produto e ganhar com licenciamento, ganhar com exposição em outros países. Eu acho que a animação tem essa pegada mais internacional. E a animação também é um produto que ele permanece mais. Então você repete, você produz mais, você tem um material que pode ficar no ar 10, 15, 20 anos e ele dá a impressão que ele continua sempre atualizado, né? Nós, por exemplo, temos uma grade de programação em que nós temos 10 horas diárias de programação infantil. 10 horas para você preencher. É evidente que tem uma parte que a TV Cultura produz, tem uma parte que a TV Cultura compra no exterior, mas tem uma parte enorme, né, de espaço para o produtor independente. É um mundo muito louco e no caso da animação tem muita abertura para ficar ainda mais doido, né? Agora, o que é legal é que assim os criadores estão tendo que se conectar cada vez mais com o universo imaginário infantil e é por isso que eles conectam com as crianças. Eles relatam, eles fazem referência a temas ligados ao cotidiano delas, mas dentro de um universo lúdico que se conecta com a forma de pensar, com a velocidade, com a forma multimídia de pensar que as crianças têm. Pedrinho, Narizinho, Emília, criança! We're looking for great characters that are relatable to children, that the kids will want to be friends with those characters or they want to be those characters. Um dos grandes desafios é pensar conteúdo infanto-juvenil para crianças e adolescentes hoje no mercado audiovisual. Até porque quando a gente fala de conteúdo infanto-juvenil, a gente está falando também de formação de plateia, né? E não só para... Quando a gente fala audiovisual, não só para a TV, mas para todas as telas. And over the last 2 years, we've seen a shift, big shift in the way that young children are actually choosing to look at content and play. But I think I always say it's going to be the characters and the stories that drive all that activity, that attract them. Because if they don't get told the good stories, if they don't learn the new characters, if they don't meet the new people,
there's no incentive for them to go on the iPad or play a game or get to an app. So the storytelling is still by far the most important. O importante é você captar a mensagem no sentido dela ter o ponto de vista da criança, de você poder construir a sua criação sob a perspectiva do olhar infantil. Como se comunicar com a criança de hoje, por exemplo, que está, enfim, vivendo num outro ambiente, num mundo onde, enfim, não existe mais só uma tela, onde a informação e o cotidiano se dá de uma forma muito rápida. Quer dizer, que infância é essa? Que infância que a gente está construindo e como é que a infância se relaciona com esse mundo tecnológico? Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos. Tem aniversário quase todo dia, é uma bagunça a casa da galinha. Eu acho assim que a animação, ela abre caminhos, ela tem essa função, ela é como um laboratório do audiovisual, né? A história de ser pioneira no audiovisual, de usar várias linguagens, várias tecnologias. O animador está sempre interessado em inovar, né? Isso é fundamental, isso faz parte da linguagem. Quando a gente foi assinar o primeiro DVD, contrato com a Europa Filmes para o primeiro DVD, a gente já tinha os aplicativos para iPhone, por exemplo. E é uma fonte de receita e eu vejo muitos pais em restaurante colocando o aplicativo. É mais um ponto de contato, né, da criança com o conteúdo. Então, acho importante, acho que é o segredo desse negócio, a gente está em várias telas diferentes. Hoje, assim, né, a gente tem vários casos mundiais, né, que surgiram com app e acabaram virando filmes. Eu acho que isso é uma tendência, né, uma tendência porque a gente ainda trabalha, às vezes, num modelo muito tradicional, né, de você estrutura uma série, 26 episódios, não sei quantos minutos, aí um orçamento gigantesco, aí você produz, levando dinheiro, produz e tomara que dê certo. Sendo que você tem mecanismos hoje de testar, né? Faz um investimento mais curto, coloca no ar, vê se funciona. Nós estamos engatinhando, mas só este ano vai lançar mais de 10 jogos diferentes. E alguns jogos bem longos, né? A gente também está em aplicativo, internet, em site, estamos no YouTube, temos uma visualização enorme também. Então a gente está agora preocupado com a parte digital. Há 2 anos já a gente está trabalhando para conquistar esse ano algumas plataformas diferentes. O mercado brasileiro de games é o 3º maior mercado de consumo do mundo. A venda em dispositivos móveis tem crescido bastante, junto com a venda de cartão de crédito via internet. E o que tem acontecido é que a produção local não tem acompanhado esse crescimento. Então o que está acontecendo é que o Brasil é um excelente mercado de consumo de games internacionais, mas é um mercado muito pequeno, um mercado quase que inexistente para o produtor local. Isso muito porque a gente não tem o financiamento como o audiovisual não interativo tem. É um mercado muito importante. Para a audiência, isso talvez não faça tanta diferença. Mas aí, tem certeza, você chega na sala dessa audiência, dessa pessoa que faz parte da audiência da Play TV, você vai ver a TV, onde ele assiste filme. Você vai ver o iPod dele, o MP3 player dele, mas com certeza o videogame, o console ou o celular dele tem uma função importante ali na vida dele. Na cidade do café da manhã, uma fatia de pão, não tem nenhum fã. Sua vida todo dia é um boicote, ele sempre é esquecido lá no pacote. Poucos anos atrás, a produção independente de audiovisual brasileira não encontrava espaço aqui, em seu próprio país. Agora se faz presente para além das nossas fronteiras. A exportação de programas é a fronteira final dos nossos produtores de conteúdo. E a cada dia, mais gente cruza essa fronteira, levando ao mundo as nossas histórias, a nossa cultura, o nosso jeito de ser brasileiros e universais.
5 jovens contra a Vila Despertados pode imaginar. Fragmentos de sua pedra vão mudar. Luz em sombra, luz em dia. O chupiga, mano, Eu acho que houve uma mudança nesses 10 anos da nossa presença nos mercados internacionais significativa. A gente mudou da condição de buscar parceiros, nós estamos sendo procurados para novas parcerias, o que é muito saudável. A busca de parcerias internacionais, de uma maneira geral, só traz benefícios, né? Da viabilização, a capacidade, a propensão de se gerar produtos novos, me parece. The key to working with the international market is relationship building. It's going to markets, it's going to festivals, it's going to industry events and spending time with and meeting other producers. Co-production between producers from different countries is extremely important because it can bring different advantages. It's advantages because you can aim to have to produce programs with bigger budgets and with bigger aspirations. You can also together face bigger challenges. Particularly Brazil has a long track record of documentary, fiction, the telenovela, which are so popular, and they contain some secret ingredients that you can apply to every kind of genre to draw in millions of people. So we have a lot to learn from the Brazilian audiovisual market. Y yo creo que las productoras brasileras buscan en la coproducción con Argentina la posibilidad de abrirse al mercado latinoamericano, que ha sido más fácil por una cuestión lingüística. Argentina ya tiene aceitado todo ese mecanismo de los mercados latinos y del habla hispana en Estados Unidos, que Brasil, por una cuestión de idioma, se ha volcado más a un mercado interno, o un poco Portugal. I think culturally there's a connection between Brazil and Canada, and on the business side, as I said earlier, for us there's opportunity. I think it's very important, to come from France to Brazil to find new idea, new program for us. Even if we are French, we need everywhere in the world, every new idea, every program from Brazil, because you are a young nation and maybe you have something in your documentaries, in your fiction, in your series that we don't have in France. So it's very important, this kind of event. For Brazil specifically, we're looking for faces, Brazilian faces. So we are very focusing our efforts on character-driven show. So personalities, people, extraordinary people that can help us to tell story in a more relevant way to Brazilians. We know a lot of stories from Europe, we know a lot of stories from Northern America. I don't think we know that much about Latin America. So there's a treasure there, a treasure that we can help to exploit by explaining to local people, look, if you want this story to travel to Europe, do it in this way or do it in that way. Eu me criei nas margens do rio e gostaria de continuar vivendo assim. The Brazilian audiovisual market has actually evolved over the past 5 years. They've become one of the most powerful audiovisual industries in the world. I think what I know is that especially within the paid TV laws, or the audiovisual laws in Brazil, which have really evolved. For us in South Africa, we don't really have much quotas and funding models that are great, especially for our local producers. So I think the Brazilian market or the audiovisual market can really teach us a lot as South Africans.
projeto internacional ele nasceu com o intuito de ajudar as produtoras a terem esse diálogo com o mercado, de conhecer o mercado, de participar do mercado. Fui para o Kids Screen o mês passado, vou para o MIPCOM, então saber como as outras televisões, os outros produtores, os outros mercados funcionam, faz parte também de um aprendizado. Vem sonhar, vem cantar essa ionara pra sempre do seu nome. Com as exigências dos canais internacionais, não tem como você finalizar o som na ilha de edição. Então isso está gerando um novo pensamento, uma nova forma de entender a importância do áudio, porque já que exige essa exigência, essa entrega, então não tem como escapar. Um produtor também não pode atrapalhar o outro, então você tem algumas regras. Então, assim, a imagem do produtor brasileiro tem que ser preservada, sobretudo no mercado internacional. Eu acho que assim, você tem que produzir local, você faz um produto para um mercado, mas esse produto pode ser adaptável, pode ser transferido para uma outra realidade, desde que ela seja ajustada. Em algum lugar do Cerrado brasileiro, encoberto pela densa vegetação, os rituais de vida e morte ditam as regras desde o início dos tempos. Ainda existe um pouco no mercado internacional de que as nossas produções ou são muito locais, ou seja, tratam de assuntos de maior interesse somente do mercado brasileiro, com dificuldade em viajar, o que tem mudado bastante, ou são um pouco baseadas em clichês, como são produções de futebol, de carnaval, de samba, o que também tem se mostrado bastante diferente. Um produto cultural, um bem cultural, fala muito do povo, fala muito da sua cultura, da sua história e explica muito a gente para o mundo. E na comida de hoje, eu quero homenagear tudo que se come no entorno dos estádios no Brasil. Ó, vou levar esse pedaço aí que eu vou fazer um feijão tropeiro. Fica um sabor fora de série, né? Não é? Eu acho que o tempo vai se encarregar. Se tudo continuar com os mesmos ventos, né? Se a gente não tiver uma quebra aí de continuidade, eu acho que a gente tem um caminho muito bom pela frente. Eu acho que a gente está realmente formando um mercado e eu acho que é irreversível essa coisa da linguagem audiovisual, do mercado audiovisual no mundo. É irreversível, é estratégica, né? Então qualquer orientação política que haja vai reconhecer isso. Nós temos talento, nós temos um arcabouço regulatório, nós temos instrumentos financeiros, temos um banco de desenvolvimento que está apostando no setor já há alguns anos. Porque o audiovisual brasileiro tem a possibilidade de fazer a articulação desses múltiplos talentos da nossa cultura, da pujança da cultura brasileira, e acho que ao fazê-lo nós encontraremos o nosso caminho na indústria audiovisual mundial. Os produtores brasileiros precisam aproveitar essa oportunidade. Acho que nunca teve tanto recurso, tanto mercado, tanta possibilidade para quem está no audiovisual. É claro que não quer dizer que é fácil, mas para quem tiver tenacidade, competência e seriedade, eu estou há 30 anos nisso, nunca foi, digamos, nunca teve tanta perspectiva. Então eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo, erguer as mangas e trabalhar.